Após a saída de Tite, Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, que teve 2 vitórias em 2 jogos. Com o time jogando muito bem, elogios e expectativas não faltam, e a pergunta que alguns fazem é: Felipe Luiz é o novo Jorge Jesus do Flamengo? Não sei. E hoje eu vou te falar tudo sobre essa questão. Você vai ter que ficar comigo até o final desse vídeo. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, escreve aqui nos comentários o que você pensa desse vídeo. Felipe Luiz venceu as 2 partidas que disputou até agora, contra o Corinthians na estreia e agora contra o Bahia. Foram 2 vitórias com 3 gols marcados e nenhum sofrido. Só que mais do que a vitória em si, a atuação do Flamengo chamou muito a atenção. O Flamengo jogou muito bem e também muito melhor em relação aos treinadores anteriores ao Tite. O time marcou muito forte a saída de bola do adversário, com movimentos repetitivos e muito bem executados, desarmando bastante no campo de ataque, além de muita movimentação dos jogadores em função da bola. Sem falar que o Flamengo teve muita posse de bola e troca de passe. Todas essas características do Jorge Jesus quando foi treinador do Flamengo. O Felipe Luiz já falou algumas vezes que a grande referência dele como treinador é o Jorge Jesus, que foi seu treinador no Flamengo, multicampeão. O Felipe Luiz sempre dá ótimas entrevistas, sempre muito consciente e inteligente. Ele avalia muito bem os treinadores com quem ele trabalhou. O Felipe Luiz me leva a crer que ele é daquele tipo de pessoa que ele absorve o melhor de cada treinador com quem ele conviveu. Do próprio Jorge Jesus, ele fala que antes dos treinamentos havia um debate interno com uma exibição de vídeos por parte do Jesus, e que eram debates extremamente intensos. Ele falava sobre questões de posicionamento, dando muitas broncas nos jogadores, sem fazer distinção do tamanho dos jogadores. Só que eram broncas construtivas, sem a intenção de humilhar os jogadores. Era para, de fato, os jogadores do Flamengo evoluírem individualmente e, consequentemente, coletivamente. O Felipe também fala que o Jorge Jesus dava liberdade para que os jogadores rebatessem caso discordassem. O Jesus deixava o ego de lado e não tentava se impor de maneira absolutamente agressiva. No podcast 10 em Faixa, o Felipe Luiz foi entrevistado pelo Diego Ribas, e o Felipe Luiz conta que quando Jesus chegou ao Flamengo, o treinador português queria que o Felipe Luiz passasse, que jogasse de maneira muito ofensiva. E o Felipe fala que ele queria jogar mais por dentro, que se via jogando dessa maneira, de forma mais construtiva. E com o passar dos jogos, o Felipe Luiz convenceu o Jesus, porque em campo ele mostrou que essa característica era válida para ele e para o coletivo do Flamengo. Olha como Jesus não deixava que a opinião dele interferisse diretamente no que estava acontecendo em campo. Se o Felipe Luiz demonstrava em campo que ele podia jogar dessa maneira que ele queria, ele deixava, desde que o desempenho falasse mais alto. O próprio Diego Ribas fala que quando confrontado na hora da exibição dos vídeos pré-treino, o Jorge Jesus reagia debatendo, discutindo de forma educada, agressiva, mas educada, e muitas vezes assumia o próprio erro. Ele fala que se o jogador demonstrasse que o argumento dele era mais qualificado, o Jorge Jesus assumia. Segundo o Diego, diferente dos treinadores com os quais ele conviveu, que sempre foram muito reativos e agressivos na hora de argumentar e debater com os jogadores. O Felipe Luiz também conta no podcast do Galvão Bueno que o Jorge Jesus era tão detalhista, mas tão detalhista, que quando saía um gol do adversário contra o Flamengo, os próprios jogadores do Flamengo sabiam de quem era a culpa, porque era tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem ajustado. O entrosamento deles era absolutamente espetacular. E que no pré-jogo, muitos jogadores ofensivos, como o Gabigol, o Bruno Henrique, falavam que ia fazer 2, 3 gols e chegava na hora H e faziam, porque estava tudo muito bem ajustado e executado. Tamanha era a perfeição daquele time maravilhoso do Flamengo. Flamengo, me respeita! Um episódio muito marcante, que ilustra muito bem esse período do Felipe Luiz pré-treinado do Flamengo, foi a entrevista que o Eduardo Barroca deu ao Charla Podcast.
O Barroca conta que enquanto treinador do Coritiba enfrentou o Felipe Luiz como jogador do Flamengo, e quando o Coritiba perdeu um jogador expulso, o Coritiba meteu uma linha de 3 jogadores no meio campo, mais um atacante. E o Coritiba, naquele momento específico que ele fez isso, pressionou o Flamengo. E o Felipe Luiz, segundo o Barroca, numa lateral, gritou aos jogadores do Flamengo: vamos jogar pelos lados, eles estão com 3 jogadores em linha. Segundo o Barroca, o Flamengo mudou depois dessa orientação do Felipe Luiz ali no momento. Olha a assertividade, a inteligência do cara para no momento do jogo dar uma orientação como essa. E o próprio Felipe Luiz, quando foi ao Charla Podcast, confirmou que essa história é absolutamente verdadeira. Impressionante! Outra história muito legal e muito marcante vem do atacante Tomás, que jogou no Flamengo, jogou no Sport. O Tomás completou um treino da seleção brasileira na pré-copa das confederações em 2013. Tomás e Felipe Luiz jogaram no time reserva do Brasil. E num coletivo, segundo o Tomás, ele ficou absolutamente impressionado com o Felipe Luiz, por causa da leitura tática absurda e muito acima da média do ex-lateral esquerdo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Segundo o Tomás, o Felipe falava o que fazer e o porquê de fazer aquilo. E as coisas simplesmente aconteciam do jeito que o Felipe falava. Tamanha era a inteligência dele. O Tomás brinca que ficou apaixonado pelo Felipe Luiz, além de fazer muitos elogios à pessoa dele. Por ser uma pessoa inoxidável. Impressionante. Antes de assumir o time principal do Flamengo, o Felipe teve campanha absolutamente impecável no Sub-17 do Flamengo, vencendo o título da Copa Rio com 13 jogos, 11 vitórias e 2 empates, invicto. E no Sub-20 teve 11 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, tendo sido campeão mundial da categoria. Na final contra o Olympiacos, o Flamengo foi campeão de virada. Assim como o Felipe Luiz, como jogador, foi campeão da Libertadores, com o Jorge Jesus numa virada monumental contra o River Plate. Eu sempre acho que um treinador, para chegar num clube grande, precisa passar por algumas etapas, ganhar um pouco de casca. O próprio Felipe Luiz já falou sobre isso, só que o Felipe parece preparado para antecipar essas etapas. A conferir. Então é isso, meus amigos, não esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui no canal, escreve aqui nos comentários: Felipe Luiz já está preparado para ser o novo Jorge Jesus ou para ser no mínimo um grande técnico? Escreve aqui nos comentários e até a próxima.